Eu queria conversar um pouco sobre o Samsung Galaxy Z Tree Fold, que ao longo do vídeo eu vou chamar de Galaxy Tree Fold, o novo smartphone da Samsung que tem 2 pontos de dobra, 3 telas combinadas para entregar um dispositivo com tela de 10 polegadas. Eu sei que eu não estou falando muito sobre smartphones nos meus canais de vídeos, mas esse foi o grande lançamento da última semana. Eu estou comentando sobre isso já com um pouco de delay, e eu até peço desculpas, mas é porque tem outros produtores de conteúdo que estão falando muito sobre mobilidade, e eu decidi falar de outras frentes, de outros temas, de outros assuntos, mas neste caso vale a pena a gente fazer algumas observações, alguns comentários breves sobre esse produto. Para começo de conversa, olha, ele vai demorar para chegar no Brasil. Ele vai chegar na Coreia do Sul em 12 de dezembro, a tempo das vendas natalinas, se bem que o sul-coreano não liga muito para o Natal, mas ele chega por lá no final do ano, e esse lançamento ele vai ser escalonado. Ele vai chegar em outros mercados internacionais com o passar do tempo, e no Brasil a gente não faz a menor ideia de quando que ele estará disponível. E sinceramente, eu, se fosse você, não teria pressa alguma pela chegada do Galaxy Z Tree Fold, porque a brincadeira vai ser cara. Vai ser cara, a gente sabe disso, porque tem lá o smartphone da Huawei com tela tripla, o primeiro de todos a chegar no mercado brasileiro, o Huawei Mate X-T Ultimate Design, que aqui no Brasil custa, sei lá, um terço de um carro popular de valor. R$ 32.999 pelo nosso amigo Huawei Mate X-T Ultimate Design. Aí a gente já tem uma barra de preço estabelecida para o Galaxy Z Tree Fold. Lembrando que quando o Galaxy Z Fold, as novas versões do Z Fold chegam ao mercado brasileiro, o preço médio da brincadeira flerta na casa dos R$ 15.000. Então, com uma tela a mais, com uma tecnologia nova, porque para colocar mais uma tela e ter essa dobra no sentido de 2 capas, vamos colocar que a terceira tela está aqui e você tem as 2 outras. Ele faz isso aqui, que é diferente do Mate X-T Design, que ele está em forma de Z e ele faz um efeito sanfona. Existe essa diferença entre os dispositivos. Eu vou tentar colocar na tela para que vocês possam ver melhor essas diferenças. É muito melhor vocês verem do que eu ficar explicando aqui. Então, exige uma engenharia diferente, exige uma estrutura diferente, os próprios mecanismos de dobra são diferentes, e a Samsung mostrou em vídeo, tem um vídeo no YouTube, sobre a engenharia de como o Galaxy Z Tree Fold foi construído nesses aspectos estruturais para entregar uma tela de 10 polegadas. E sim, é mais um desafio para a indústria mobile, porque a gente está falando de uma tela que é duas polegadas maior do que a do Galaxy Z Fold quando o dispositivo está aberto. E faz toda diferença. Eu fico pensando que a Samsung sim tem um baita expertise em fazer dispositivos dobráveis. Mesmo assim, pensa em como que é difícil e complexo fazer uma tela dobrável de 10 polegadas em um dispositivo que, quando dobrado, tem o tamanho de um smartphone normal. A boa notícia para quem vai decidir ser early adopter, para quem tem dinheiro infinito, e se você tem dinheiro infinito, pelo amor de Deus, você está vendo a minha chave Pix, você está vendo o QR Code na tela, me ajuda porque eu preciso cuidar da recuperação da cirurgia do meu pé esquerdo. Mas se você tem dinheiro infinito para investir nesse dispositivo, a boa notícia é que o early adopter vai sofrer bem menos do que a galera que comprou a primeira versão do Galaxy Z Fold ou do Z Flip, porque todos os problemas de ruptura de tela, de quebra do mecanismo de dobra, todos esses problemas muito provavelmente não vão existir no Galaxy Z Tree Fold, a não ser que a Samsung tenha errado e feio nesse dispositivo, algo que particularmente eu não acredito. Quero
eu acreditar que essa experiência comprovada de 7 gerações que a Samsung entregou no dispositivo, e tem artigo sobre isso no targethd.net, falando sobre como a Samsung evoluiu no conceito do seu smartphone dobrável, que os problemas mecânicos, físicos desse dispositivo serão menores do que das gerações anteriores. Essa é a boa notícia para quem vai comprar ele logo de cara, para os early adopters. Porém, se prepara para entregar um rim e um pâncreas para comprar esse telefone, porque a brincadeira vai sair bem salgada, de forma quase inevitável. Agora, você tem que pensar até o momento da compra, até o momento que você vai passar o seu cartão de crédito para parcelar em 12 vezes, provavelmente lá na loja da Samsung, se é o tipo de dispositivo que você precisa. A Samsung vende o Galaxy Z Tree Fold como o substituto perfeito do tablet para aquelas pessoas que precisam de produtividade em qualquer lugar. E há uma diferença de conceito em relação ao Galaxy Z Fold, porque na prática o Z Fold entrega um tablet pequeno para quem quer maior produtividade com mobilidade, para quem precisa redigir um e-mail ou escrever um texto sem depender do teclado e do mouse, para quem quer ter uma maior área para visualização de conteúdo, para quem quer ver vídeo com a maior praticidade, e eu entendo que para isso o Z Fold é um dispositivo muito atraente. Eu particularmente gostaria de ter o Z Fold para essas finalidades, mas o Galaxy Z Tree Fold ele se propõe a ser o substituto ou alternativa do tablet para quem quer ir além disso, para quem precisa de uma maior produtividade. Por exemplo, os jornalistas ou blogueiros que querem eventualmente sentar no Starbucks não está me pagando nada para produzir esse vídeo, mas que querem sentar numa Starbucks para redigir aquele e-mail ou redigir aquele texto com uma maior qualidade, para fazer uma navegação na internet com multitarefa que seja mais eficiente, porque a gente bem sabe que a One UI trabalha com o sistema de multitarefa. Então, utilizar o Galaxy Z Tree Fold vai exigir de todo usuário, no mínimo, um investimento adicional nos acessórios que acompanham o produto, ou que devem acompanhar o produto. Não, eu vou refazer a fala. Não é acompanhar o produto no kit de venda, mas que muito provavelmente você vai precisar comprar para acompanhar o produto e complementar essa experiência de uso. E aqui eu estou falando de, no mínimo, teclado Bluetooth e mouse Bluetooth para tudo poder funcionar alinhado com essa maior eficiência em produtividade. Então, será que vale a pena você fazer os investimentos adicionais? Será que não é melhor você utilizar uma proposta que você já tem ou investir em um equipamento que seja dedicado para essa finalidade, que seja mais potente, mais competente, mais versátil? Sei lá, um bom ultrabook, um notebook ultra fino, potente, muito potente, que pode trabalhar com inteligência artificial, custa menos do que um Galaxy Z Tree Fold. Tá bom, muito provavelmente custa menos, porque nesse momento a gente não sabe o preço no Brasil. Mas vamos pegar como parâmetro o Huawei Mate X-T Design, que tem uma tela menor, inclusive, do que o Galaxy Z Tree Fold, e se propõe a ter uma tela tripla. Eu não acredito que a Samsung vai cobrar mais de R$30.000 nesse smartphone, mas do mundo e da vida eu posso esperar qualquer coisa. Mas se acontecer, se o seu foco é realmente essa produtividade mais a sério, meu conselho é que você compre o melhor notebook que o seu dinheiro pode comprar, inclusive um MacBook ultra fino, ultra leve, para você poder fazer essas tarefas em qualquer lugar. Também pode ser um computador com Windows, com os novos processadores que a Qualcomm fez para obter esse equilíbrio entre potência, desempenho e autonomia, e que a gente sabe que são os Snapdragon adaptados. Pode ser mesmo um computador com solução da Intel, mas aí vale a pena você ter um equipamento dedicado, porque se o preço for muito alto, não vejo muitos motivos para você fazer o investimento.
Mas eu entendo que como fator de inovação, como nova proposta de produto, como uma iniciativa para a Samsung abrir uma nova frente de produto, de repente o Galaxy Z Tree Fold é um dispositivo bem interessante. Ele é sim interessante de você ver o conceito, entender o conceito e descobrir a aplicação prática para o nosso cotidiano. Porque no final das contas esses são os principais elementos que a gente coloca na avaliação para determinar se um produto vale a pena ou não e para qual perfil ele vale a pena. Mas, por mais interessante que ele seja, e algumas pessoas ainda alegam que ele não é tão interessante assim, que a Samsung eu entendo, é uma proposta inicial, mas que a Samsung poderia ser um pouco mais ousada na proposta, levando em consideração que já tem a experiência para construir smartphones dobráveis, mas por mais interessante que seja, talvez ele não se sustente na narrativa de ser útil e ter uma aplicação prática, a não ser que seja para grupos muito segmentados. Eu particularmente, Eduardo Moreira, me sinto mais motivado a no futuro investir num Galaxy Z Fold do que no Galaxy Z Tree Fold. Mas eu posso mudar de ideia no futuro, de repente a Samsung me convence com outras propostas e outras soluções para o produto, mas por enquanto ele é apenas um lançamento residual e um lançamento de nicho. Caro demais para ver o dinheiro que eu não tenho. E por hora é isso. Agradeço pela atenção.